E, bom, bem-vindos então, gente, acho que a 10ª reunião da iniciativa já a essa altura. Faz um tempinho que a gente não se fala, nossa última reunião foi no final de setembro do ano passado, então faz uns 4 meses e alguma coisa já e tal. Então, assim, a gente achou que era uma boa fazer uma reunião aqui no início do ano para, enfim, botar todo mundo. Aconteceu bastante coisa aí e tal, acho que o projeto está andando bem mais rápido do que em outros tempos, o que eu acho para nós. A gente achou que tinha que dar notícia aí e tal. Muita gente entrou no projeto agora, então, assim, para quem nunca veio numa reunião dessas, sejam bem-vindos. A gente vai brevemente apresentar os laboratórios aí e tal, não as pessoas individuais, porque elas são talvez muitas, mas a gente vai chegar nesse ponto de pauta mais tarde. Deixa eu puxar minha apresentação aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, tem bastante gente entrando aí. E a nossa meta geralmente é acabar em 1h30, né? Então a gente teve até umas 10h30 por aqui e tal. Vai ter vários pontos que a gente vai querer a opinião de vocês aí e tal. E deixa eu voltar para o começo aqui. Tá. Então, se a tela compartilha. Aparece a tela inteira. Tá, estão vendo aqui? Tá. Sim. Bom dia, gente, então, de novo, pela terceira vez, eu acho, enfim. Então, hoje, de novo, eu acertei hoje o nosso 10º encontro, primeiro de 2022, faz uns 4 meses que a gente não se fala, aconteceu bastante coisa aí e tal, enfim, a gente queria compartilhar com vocês, feliz ano novo, feliz Natal, verão, seja o que for também. E a primeira coisa que aconteceu, a gente já vai entrar nesse ponto aí e tal, é que a gente teve uma chamada nova para colaboradores aí e tal, em novembro. A gente admitiu, acho que uns quase 10 laboratórios, 8. Enfim, a gente teve umas 14, 15 pessoas que responderam e tal, entrando quase, acho que 8 ou 9 laboratórios novos, isso são na ordem de 20 e poucas pessoas. Não cobriu todos os experimentos que a gente tinha em aberto, mas cobriu a grande maioria deles. A gente tem mais alguns, a gente vai falar disso também. Algumas coisas com expertise muito específicas seguem descobertas. A nossa equipe coordenadora também tem tido algumas mudanças parciais, assim, então não saiu ninguém, mas assim, só para dar notícia para vocês, assim, o Kleber tem trabalhado no Serrapilheira meio tudo nesse momento, assim, deve ser contratado formalmente como diretor de alguma coisa no meio do ano aí, então, enfim, muitas pessoas tendo trabalhar no financiador, pode ser bom no sentido que a gente já tinha um contato próximo com eles, a gente vai ter mais, eu acho, mas isso, enfim, diminuiu um pouquinho o tempo do Kleber. A Clarice assumiu um emprego antes mesmo de acabar o doutorado no Quest Center em Berlim, que organiza uma coisa que é um projeto alemão de replicação, assim, que parece um pouco com a iniciativa e tal, não exatamente igual, mas assim, tem lá são parceiros nossos e tal, a gente com quem a gente está bastante em contato. Ela vai seguir trabalhando em tempo parcial no projeto também, mas, enfim, eles vão ter um tempo um pouquinho reduzido nos próximos meses para contornar isso. O Pedro Tuck, que trabalhou com a gente já e tal, foi responsável por montar os mercados de predição lá em 2019. Está voltando agora, então deve ficar full time com a gente até o meio do ano, para cobrir parcialmente o tempo que Kleber e Clarissa estão deixando para trás. E, enfim, acho que a gente está super bem coberto. E, enfim, em todo caso, os contatos primários das técnicas do MTT seguem sendo Kleber. Da dupla mesmo segue sendo a Clarissa, assim, a ideia é que o Pedro assuma mais trabalho de background, assim. Em termos do nosso trabalho, ultimamente, assim, tem sido bastante concreto e bastante mais próximo dos laboratórios, porque basicamente a gente tem saído de uma fase que a gente ficava fazendo protocolo e bolando planilhas e manuais, etc., para uma fase que a gente basicamente resolve problemas que vão acontecendo, assim. Acho que quase toda reunião a gente tem tido laboratórios vindo falar com alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que, enfim, algum resultado, algum critério que não funcionou, algum resultado que foi inesperado, algum reagente que venceu, alguma mudança que teve que ser feita de uma hora. E assim mesmo, assim, que a gente entende que o trabalho experimental não é fácil. E, assim, por mais que, de novo, assim, tenha sido só perrengue, assim, e tal, tem sido legal também ter um contato mais próximo com os laboratórios. Eu acho que uma coisa que a gente errou lá no início foi não ter falado pessoalmente com cada um de vocês aí e tal. Tem gente que eu não conheço direito, porque eu nunca tive uma reunião individual, assim, eu só fui na reunião geral. Dessa vez a gente fez uma conversa de meia hora com cada laboratório que entrou, claro, foram menos, não foram 60 da primeira vez, mas foi legal, assim, tal. Acho que é importante para mim e para a gente aqui, tal, conhecer as pessoas pessoalmente, assim, então a gente, de novo, ressalta que a gente está super aberto a receber vocês sempre que for necessário. A gente tem reuniões semanais, a gente pode abrir os horários
para falar pessoalmente. Isso tem ajudado bastante a resolução de algumas coisas que estavam enroladas. Então, assim, se alguma coisa parecer complicada no projeto, entre em contato para a gente marcar uma reunião individual. E a outra coisa boa, na verdade, acho que é por isso que a gente está trabalhando mais, assim, e tal, é que, de fato, assim, os experimentos têm acelerado, assim, e tal. Acho que, enfim, a gente teve uma melhora grande da pandemia, então, no final do ano passado, claro que agora a gente teve a Ômicron, etc, e tal, tem percalços. Mas acho que, por mais que muita gente tenha ficado afastada, acho que os laboratórios não fecharam, como fecharam as outras vezes. Os prazos estão se aproximando também, acho que a gente conseguiu desovar algumas compras também. Então, assim, o processo dos experimentos tem acelerado bastante, assim, que a nossa planilha que estava na USF, que era toda vermelha, assim, e tal, já está meio a meio. Se você pegar as últimas colunas, não está meio a meio, assim, tal. Acho que a maior parte dos experimentos ainda não terminaram, e eu diria que talvez uma metade tenha que começar. Enfim, a gente está num processo ainda, mas eu consigo enxergar a coisa indo para frente muito mais do que em outros meses, assim, tal. Dito isso, até por isso, a gente tem que conversar sobre uma série de coisas aí, tal, inclusive prazos, né? Que acho que é o que mais nos preocupa nesse momento aí, tal, quer dizer, prazos e orçamento, assim, que são obviamente, os limitantes do projeto aí, tal. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Mas essa é a nossa penúltima pauta aqui, tá? A gente tem algumas pautas antes disso aí e tal, que são, enfim, os resultados da onda de recrutamento aí e tal, enfim, boas-vindas aos novos laboratórios, o que ficou de experimento ainda para fazer, e a gente vai abrir um pouquinho para ver se a gente pode discutir isso, alguns problemas com compras. A Sigma nos deu muito problema nos últimos tempos aí e tal, a gente tem mudado um pouquinho as políticas com eles. Tem questões de células também que sempre rolam, algumas licenças pendentes. A gente tem alguns spin-offs aí e tal. A gente está contatando os autores originais para pedir detalhes de protocolo. A gente queria falar um pouquinho sobre o uso de dados enquanto as coisas não estão publicadas. E a gente depois fala de prazos e da rede brasileira de reprodutibilidade, que é o que a gente espera que seja aí o futuro da iniciativa. A gente está começando a ter algumas conversas para estender isso. Acho que a minha parte termina aqui, tá? Eu vou voltar no final, mas eu queria passar a palavra para Clarissa agora para falar enfim, do recrutamento. Compartilhando, né? Sim. Bem, bom dia, todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho mais dos números dessa chamada e aproveitar para dar as boas-vindas aos novos grupos de colaboradores que entraram na iniciativa nesses últimos meses. Então, assim, começando aqui, a gente teve uma parte do impacto da Covid no projeto foi que 11 laboratórios não puderam completar suas atividades na iniciativa. Desses 11, 9, na verdade, tiveram que sair completamente da colaboração. E isso deixou a gente com alguns experimentos vagos, né? Então, das 180 replicações previstas, a gente ficou com quase 30 experimentos a serem redistribuídos. E para tentar dar conta disso, a gente abriu, então, em novembro, o cadastro, uma última etapa de cadastro de novos laboratórios colaboradores. A gente conseguiu receber 14 cadastros, a gente conversou com quase todo mundo que se cadastrou via Google Forms, mas a gente tinha demandas muito específicas desses 30 experimentos. Vários eram de tratamentos crônicos, bem longos, então limitações desses possíveis colaboradores acabaram também não entrando. A gente conseguiu, ainda assim, recrutar 8 grupos. Um de MTT, se não me engano, é um grupo misto, né, o Unesp e o Unioeste. 5 grupos para o Labirinto, então aqui de diversas instituições. Eu acho que 2 grupos só para o PCR, um da UFRJ e um das Pradas Clínicas de Porto Alegre. Então, fica aqui nossas boas-vindas. A gente é um grupo bem grande e a gente espera conseguir manter um contato com vocês ao longo desses próximos meses de atividades intensas. Acho que os desafios, como a gente já conversou, vão ser maiores para vocês que estão começando agora. E a gente conseguiu redistribuir, então, com a entrada desses novos grupos, a gente conseguiu redistribuir quase todos os experimentos. Assim, alguns conseguiram ser redistribuídos já no nosso grupo pré-existente de laboratório, digamos assim. Então, também queria de novo agradecer pela disponibilidade de vocês. E a maior parte foi para os grupos colaboradores. Agora a gente tem uma caminhada ainda pela frente para poder conseguir concluir todo o projeto. A gente tem, assim, alguns experimentos que
já concluíram, como o Olavo estava mostrando, alguns que já estão começando. Quem começou desde, né, quem está no projeto desde o princípio, está com toda a participação no projeto é bem avançada, mesmo que ainda não tenha conseguido começar os experimentos de fato por outras limitações. Agora a gente tem esses que estão começando tudo agora e a gente tem que correr um pouquinho para conseguir terminar tudo junto, né? E acho que o Olavo ou o Kleber vão falar um pouquinho mais dos prazos no final. Ainda assim, a gente sobrou com algumas replicações que estão órfãs, digamos assim. E as limitações principais, né, a maior limitação para um experimento de EPM, por exemplo, como cirurgia estereotáxica e microinjeção no núcleo dorsal da RAF, e para um experimento de MTT, a maior limitação é conseguir fazer obtenção e cultura primária de macrófagos peritoneais de camundongo. Então, se por acaso, acho que a gente já falou com vocês várias vezes, já mostrou esses experimentos várias vezes, mas se por acaso alguém ainda tiver sugestões de pessoas que possam assumir ou de inserir mais pessoas no seu grupo de forma a conseguir pegar mais experimentos, está aberto a conversar. Alguns experimentos no meio do caminho acabaram sendo suspensos. 2 deles, por exemplo, eles ficaram órfãos ao mesmo tempo que foram meio que suspensos por outros motivos. A gente tem, esses 2 casos são um experimento que usa ratos Lewis e um experimento que precisa de metilfenidato. E para os ratos Lewis, a nossa limitação principal está sendo o custo. A gente só conseguiu encontrar um fornecedor comercial. E a gente sabe que existem mais ratos Lewis em outros lugares do Brasil, mas eles não podem ser vendidos. O único lugar que pode ser vendido para entregar a vários estados de distância não ficou barato. E eu não sei se, com certeza, também foi impactado esse custo pela própria pandemia, inflação, os voos estão mais caros e mais limitados. Já o metilfenidato está no mesmo balde de experimentos suspensos por questões de licenças pendentes. Então, o metilfenidato junto com o canabidiol, a gente precisa de uma licença da Anvisa para poder comprar. A capsaicina, a gente precisa de uma licença do Exército para poder comprar. E são processos que estão demorando bastante. E, então, a gente, na verdade, está meio sem previsão. Assim. A gente tinha uma previsão da licença da Anvisa para ter alguma resposta até março, mas por contatos e informações meio de bastidores, a gente acha que isso não vai dar certo, não vai concluir até março, pelo menos, a análise deles, porque eles estão sobrecarregados com diversas outras questões, principalmente qualquer coisa relacionada à Covid ganha prioridade, né? Com razão. E, bom, o último experimento suspenso é um experimento de PCR, que já foi suspenso, acho que já tem um tempo, talvez a gente já tenha discutido sobre ele, mas que foi um caso de um reagente comercial descontinuado. E aí, para poder conseguir o material meio que de forma personalizada, também aumentava muito o custo. Acho que só para dar um panorama geral da nossa situação agora. Então, acho que agora a gente estava planejando já para abrir para vocês, não era? Se alguém tiver alguma sugestão ou indicação que possa fazer um dos experimentos, ou se a gente tiver um acesso local aos ratos livres ou às licenças de produtos controlados, de repente a gente consegue também dar conta desses experimentos parcialmente suspensos. E lembrando que a gente está sempre em contato pelo e-mail e pelo Zoom. E esse slide eu roubei da Bruna. Então, só para também reconhecer. Acho que a gente pode abrir brevemente aí, só se alguém tiver, enfim, opções aí, tá? Primeiro, fazer opções de laboratório, né? Enfim, não precisa ser agora, você pode mandar depois, se for o caso. Mas, assim, gente que trabalha com cirurgia estereotáxica que consiga operar o núcleo da RAF e tal, isso talvez a gente tenha aqui. Tem a impressão que macrófagos peritonéis e MTT é uma combinação funcional. A gente tem 2 laboratórios fazendo, mas que já estão fazendo os 3 experimentos que a gente tem com isso. Por algum acaso, que eu não sei qual é exatamente, a gente tem 3 experimentos no nosso sample que vieram, enfim, que são em macrófago em cultura, né? E a gente tem 2 laboratórios que já fazem isso, mas precisaria de um terceiro, porque alguém saiu aí e tal. Então, se alguém souber de algum laboratório que faça isso, e que talvez tivesse... A gente não deve abrir não sei se tiver abrir um cadastro só para isso, mas, assim, se alguém tiver um laboratório para indicar que talvez pudesse ser interessado, que tem essa expertise, super nos interessaria, né?
respondendo aqui do chat, só, sim, acho que é bom saber sobre a capsaicina. Eu não estou em contato com vocês, então eu não sabia desse prazo. Acho que é bom, legal saber. E a Ana perguntou sobre o metilfenidato. A gente tentou, sim, comprar em farmácia de manipulação, em alguns estados, pelo menos, e a gente não conseguiu, porque as farmácias parece que não estão mais mantendo isso em estoque, porque o próprio medicamento já barateou muito. Então, acaba não tendo muita vantagem financeira não comprar a forma comercial. Mas seria uma solução possível se Se alguém souber de alguma... de alguma farmácia de manipulação que vende metilfenidato. A gente conseguiu resolver com os nossos benzodiazepínicos ali, diazepam e clordiazepóxido. A gente resolveu via farmácia de manipulação, aparentemente funcionou, né? Então, isso é uma solução fácil, bem fácil, na verdade. Né, aparentemente é legal. Eu mesmo, sei lá, pego a receita no meu nome para a pesquisa da FRJ, não sei o que e tal. E, enfim, precisa de uma receita azul, mas a gente consegue. Então, isso, enfim, essa seria a solução mais fácil aí, tal. Então, assim, se quem tem os experimentos congelados aí e tal, quiser dar uma olhada no seu estado, no seu... Assim, cara, a gente teve um contato com algumas, assim, tá? Em pelo menos umas 5 diferentes, assim, e tal. E não só aqui no Rio, assim, e tal. Enfim, a Vanessa conseguiu no Espírito Santo ali e tal, assim, a gente tem fornecedores vários que a gente tentou, assim, não conseguimos, assim, é possível que tenha algum em algum lugar, né? E bom saber da licença do Exército e tal. Eu descobri alguém na UFRJ que também tem, assim, a gente pode tentar fazer coisas em paralelo, mas eu acho que o pedido de vocês aqui nesse momento é o mais avançado, assim, e tal. E, enfim, nos mantenham informados aí. A licença da Anvisa, os pelos da Anvisa foram, cara, solicitou em novembro, eu acho ainda, né? Mas, assim, aparentemente está muito, muito, muito lento, assim, e tal. Acho que até antes, acho que outubro. Tá. Mais alguém? De novo, se alguém lembrar de gente que trabalha com imuno, MTT e tal, que sabe fazer cultura de macrófago, seria talvez um galho grande para nos quebrar e tal. E se quem faz cirurgia estereotáxica pudesse topar um experimento que não é grande, quantos animais são ali, Clarissa? Não sei se por grupo, uma coisa assim. Cara, não é o maior experimento do mundo, assim, e tal, mas é uma cirurgia complicada. E, enfim, esse tem aberto também. E, enfim, se alguém quiser se oferecer, 3, 2, 1 aqui, senão você sempre fala. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente pode dar uma olhada nessa questão do MTT, dos macrófagos peritoneais, né? Talvez a gente consiga replicar esse aqui junto no nosso laboratório. São 3 experimentos só, assim, né? Então, assim, é um kit de 3. Nenhum deles é muito complexo. Quer dizer, um deles é grande por causa do número de animais, na verdade. Mas, assim, podemos falar, sim. Eu acho que a gente pode Tá, mandar para vocês. a gente dá uma olhadinha. De novo, assim, assim, tendo 3 experimentos, talvez, sabe, fosse de... Quantos você já tem agora? Não lembro, 2 ou 3? A gente tem 2. 5 é bastante, assim, talvez tivesse que aumentar ou chamar mais alguém que sabe fazer isso ali e tal. Tá, assim, e aberto a também, porque assim, seria um kit de 3 uma vez só, assim, a gente entende que não é... Sim, a gente vai dar uma olhada. Que é meio um presente grego. Mas, assim, acho que podemos conversar, sim, se vocês acham que tem alguém que possa fazer. Pode, porque a gente também está começou nessa última leva, né? Então, assim, eu também tenho medo de pegar muitos e não conseguir dar conta, mas a gente pode dar uma olhada como são os experimentos e ver no que a gente pode ajudar. O Roberto falou, beleza, bom, o Kleber tá com você e tal. O Roberto disse que recebeu doação, mas você não precisou de licença para doação, porque a gente teve um caso de... A Cristália se ofereceu para doar diazepam, se não me engano, e tal, e aí, no fim, a gente precisava da licença para eles doarem, né, da Anvisa. Eu não sei se o metilfenidato tem a mesma coisa, assim, mas não conseguiu sequer a doação. Provavelmente sim. A gente tinha aqui, na época, a gente tinha uma farmacêutica que tinha as licenças todas registradas na Anvisa, então ela fazia todo o controle aqui dessas drogas, então, mas faz algum tempo, então eu não sei atualmente como é que fica. Mas a farmacêutica com licença existe ainda, porque isso talvez fosse um canal, assim. Aqui não temos mais, a nossa se aposentou e não conseguimos substituir uma ainda que tivesse a mesma disponibilidade, digamos, de organização. Eu acho que para o metilfenidato a gente chegou a fazer contato com a prática do Reduze lá no Paraná. É mais fácil quando a gente usa como controle positivo, né? Se vai para usar para algum efeito adverso, eu uso para modelo de mania aqui, né?
Aí é mais difícil porque está falando do efeito adverso, eles não têm muito interesse aí mais. Também recebi aqui uma mensagem falando sobre entrar em contato com pesquisadores da química para purificar a partir da Ritalina mesmo. Não tinha pensado nisso. Nem eu. Você acha que é? É um caminho, eu não sei como faço isso. Ou tem algum Eu não químico sei também. que possa nos... Parece legal. Oi, Olavo, bom dia a todos. Ei, Nós fizemos. A gente também teve problema, a gente não conseguiu comprar. E daí a gente comprou a Ritalina e a gente fez parceria com o pessoal da Química e eles purificavam para nós, mas dá um trabalhão, porque eles têm que fazer todo o controle de qualidade, né? não, parece bem trabalhoso, mas química da onde? Era entre PUC e URGS. Cara, se pudermos dar o contato aí e tal, e aí o que eles cobraram por isso? Eles entraram como autores? Não, eles entraram na parceria como autores Tá. dos artigos. Cara, nos manda o contato ali e tal, seria uma possibilidade, não sei assim, o quão fácil é, o quão custoso é. É uma mudança de protocolo bem particular, mas assim, se eles podem atestar que o troço fica, não sei, assim, não sei. Não, eles faziam todo. A gente tinha todo. Eu não sabia ler direito, mas tinha todo um mapa de purificação. Eu não sei se o Andrelson está aí, que eu vi que ele respondeu da UEM, que é químico. Eles fazem toda a questão do infravermelho, passava por vários equipamentos, por isso que era PUC e URGS, porque era uma química da PUC, mas ela não tinha todo equipamento. Então, ela purificava ali e depois fazia o controle de qualidade em parceria com o pessoal da URGS, que eles tinham os equipamentos para fazer isso. Legal, isso foi tudo recente, né? Não. Recente faz uns 6 anos, eu acho. Não foi tão recente. Bom. Não é tão recente. Você nos dá o contato. Mas é uma possibilidade. A gente pode dar uma sondada aí, então. Só interferindo um pouquinho, lá, bom dia, Luciane. De fato, esse é o trâmite. Você geralmente faz com colunas cromatográficas e a cada etapa lá, você faz uma análise de infravermelho ou massas para acompanhar os picos de pureza do componente, né? Caso vocês não consigam fazer com a URGS, né, eu posso tentar aqui com os químicos orgânicos da UEM, se alguém toparia fazer essa purificação. No meu laboratório nós não fazemos, nós fazemos a parte de materiais, a parte biológica, mas eu posso tentar sim. Não teria problema não. Legal, bom. Um orgânico para fazer essa purificação. A parte de massas infravermelho a gente consegue fazer, mas a purificação em si eu posso procurar sim. Bom, 2 caminhos novos, então. Ou seja, tem que tentar todos. Tem que algumas e tal. Mas já tentou uns 3. Cara, assim, pô, Medifinidato, eu acho que é a pior experiência de compras até agora, assim. Eu também tive uma experiência ruim. A gente não consegue, nem direto com a empresa, né, a Novartis, nem tipo para trazer para o Brasil não entra. A gente não conseguiu. Foi a alternativa que a gente achou na parceria e deu super certo. Legal. Bom, vamos atrás dessa, eu acho. Mais alguém? Se não, acho que eu vou passar para a Bruna e tal, que tem um breve update de compras e problemas de compras e problemas que foram parcialmente resolvidos, mas enfim. Tá com você. Como estão vendo, né? Bom dia a todos e todas. Gostaria só de atualizar um pouquinho, né, sobre os nossos processos, algumas compras, créditos, reembolso, células de licença, mais para quem já está acompanhando, né, os colaboradores antigos, e também familiarizar um pouco os novos colaboradores dos nossos processos. E com relação às compras da Sigma, né, a gente tinha uma parceria, ainda tem, né, com a Sigma e alguns descontos, então muitos dos nossos pedidos são feitos com a Sigma, mas em meados de 2021 a gente estava com muitos problemas com a Sigma, pedidos desde julho, mais ou menos, e até o fim do ano eles não tinham sido entregues nem processados, então a gente teve alguns casos com atraso, ou longos prazos e até problemas, e nossos pedidos com a Sigma são centralizados com uma representante do Rio de Janeiro, então isso já complica um pouco o nosso processo de compras e
E ela também, né, até o fim do ano estava complicada com muitas compras, então nossos pedidos, mais de 10 pedidos ficaram presos de julho até dezembro. Então a gente teve aí algumas conversas e algumas tratativas com a Sigma, que aparentemente agora os pedidos estão andando, mas a gente mandou esse e-mail geral aqui para todos os colaboradores, né, sobre o problema com a Sigma, atentando, se houver algum problema, atraso nos pedidos, para avisar para a gente. A Andrea também está acompanhando isso. Então, se tiver algum problema, a nossa recomendação é que possa haver substituição. Então, a Andrea pode fornecer para vocês algum fornecedor que venda o mesmo produto da Sigma ou até mesmo um reagente que seja muito similar, mas de outra marca. Então, essa é uma possibilidade. E nos casos em que não seja possível essa substituição, a gente também tem orientação de que vocês podem fazer a compra local, né, com a Sigma de vocês, e a gente vai dar o valor de reembolso para vocês através do crédito, né? E aí vocês vão fazer o pedido normalmente com a Andrea, só que dando a nota para ela, a nota fiscal e o boleto. Então, nesse caso... Isso só funciona se a Sigma de vocês estiver funcionando direito, assim, tal. A experiência do Rio de Janeiro tem sido uniformemente ruim, assim, e tal, mas teve gente de outros estados aqui na iniciativa que disse que estava com menos dificuldade. Então, assim, a gente está colocando, enfim, a gente já fez esse esquema com gente de São Paulo e tal, que disse que o fluxo deles estava funcionando, assim, não sei qual é a experiência de vocês, mas pode ser uma solução, né? A do Rio estava bem complicada. Mas, sim, bom, se houver a possibilidade ou a necessidade de uma substituição, a gente só pede que se atentem às especificações das propriedades do reagente, né? Pureza, qualidade, concentração, para saber se a gente está de fato comprando o mesmo reagente de acordo com o artigo que vocês vão replicar. Com relação às compras locais, assim, alguns problemas a gente tem passado porque a gente deixou essas compras locais também como reembolso para vocês, porque são empresas locais, elas não vendem, né, para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou precisam de receita, então também está na lista de reembolso de vocês, como os anestésicos, por exemplo. Então, as nossas orientações aqui é que anestésicos, até insulina também, que é uma compra local, ela deve ser feita como reembolso no processo, né, via IBENT, como a gente já tem feito. A gente deixa o valor atribuído a esse reagente na lista de vocês, vocês vão comprar com elas. Mas a gente também tem outra orientação aqui, que é, assim como a Sigma, né, vocês podem comprar com a empresa local de vocês, mas colocando na fatura, no boleto e na nota fiscal, o faturamento para FSD. Então, vocês podem enviar isso para a gente ou também para a Andrea via IBENT e a gente vai fazer o pagamento. Então, vocês podem comprar desde que o faturamento seja para a FSD. A gente tentou fazer algumas compras locais de anestésico, né, de tiopental, no caso, para um laboratório que estava com um problema, estava precisando, e a gente tentou mais de 3 empresas, a gente não conseguiu, no fim das contas. Então, a gente também chama atenção aqui para que consigam fazer isso bem antes do experimento, né, para evitar esse tipo de problema. E com relação ao reembolso, assim, os dados aqui podem não estar tão atualizados, a gente recebeu vários laboratórios novos, a gente também perdeu alguns, mas a gente tem um novo prazo para que vocês usem, né, os créditos, mais ou menos novembro de 2022 aqui, e a gente só está mostrando isso aqui para saber, para vocês verem como é que está. Então, tem vários laboratórios que os créditos já foram liberados, mas assim, só 9 já usaram, então tem bastante gente que está com crédito liberado, mas ainda não usou, ou porque esqueceu, ou porque ainda não precisou, mas só para lembrar que o prazo, a gente mudou o prazo agora, e ainda tem ao longo desse ano para usar. André não está por aí, né? Mas a gente não tem como estender o prazo, porque, de novo, o prazo do projeto aí estava em dezembro, com o Serra Pilheira, dezembro de 2022, o dinheiro desaparece em 31 de dezembro. Então, assim, a gente está pedindo que vocês usem até o final de novembro, assim, para nos dar uma chance de fechar o orçamento direitinho. Enfim, isso aqui não vai ter como ser estendido, assim, né? Então, assim, a gente realmente precisa usar o dinheiro esse ano. Isso. Então, aqui é mais para alertar, né? A Andrea não está aqui, né? Não vi ela. Também não. Então, se ela aparecer, ela atualiza, se tiver alguma coisa da compra da Sigma e das compras locais. Eu vou passar, então, para as licenças, né? A Clarice já falou um pouco de algumas licenças que a gente tem, a gente preso, né? Que a gente não conseguiu comprar ainda, mas a licença da Polícia Federal nossa segue.
Ela vai até setembro e outubro de 2022, e nela a gente tem cloroformo, cafeína e ácido clorídrico. Então, tudo que a gente já comprou, as notas fiscais já foram registradas lá na polícia, então a gente tem que fazer um acompanhamento mensal, né, de notificar para eles quanto que a gente está usando. Então, como a gente não sabe exatamente, a gente pede para que vocês que já receberam e estão fazendo experimentos atualizem para a gente. Então, todo dia 30, vocês estão recebendo um e-mail, né, pedindo para preencherem a quantidade que usaram, se já começaram os experimentos, e se não começaram os experimentos, só preenche com 0, a gente vai saber que vocês já receberam um reagente, né, um desses, mas não começou o experimento. Então, aqui é só para lembrar que a gente tem recebido poucas respostas, e a maioria dos laboratórios que não estão fazendo o experimento preenchendo com 0, então, mas se tem alguém de fato que já começou o experimento e está usando um dos 3 aqui, a gente não tem recebido as respostas. E só para lembrar aqui que tem laboratório novo, né? Como é que é o processo de entrega das células, né? As nossas células foram compradas no Banco de Células do Rio de Janeiro, algumas a gente importou, né, como a célula da Curiel, como a célula da TCC, ambas já chegaram, já foram para o banco de células, e do banco de células já foram para os laboratórios respectivos também. Então, todas as nossas células foram concentradas no banco de células. Quando a gente pede para descongelar a célula, é um descongelamento único, e a gente fez um pagamento único para isso. E esse descongelamento envolve dividir em 3 garrafas para cada laboratório replicador. E essas garrafas vão seguir agora, né, pela transportadora. Antes era pelos correios, e agora ela vai pela transportadora e chega para vocês. E vocês vão receber um código de rastreio do banco, né, para saber como é que está a entrega da célula. E a gente pede sempre que, quando vocês recebam as células, avisem para a gente atualizar aqui que vocês receberam as células. Então, como a gente tem esse contrato, parceria com o banco de células de um descongelamento para 3 laboratórios, a gente tem que conciliar os laboratórios todos sincronizados para poder receber de uma vez, na única vez, as células, né? Então, ao longo aí de 2020 e 2021, a gente já conseguiu entregar 13 linhagens, né? 11 do PCR e 5 do MTT, e a gente ainda tem 17 linhagens para entregar. 5 do PCR e 12 do MTT. Acho que o Kleber até liberou 2 ontem, aí poderiam ser 10 do MTT. Mas a gente ainda tem bastante célula para entregar, né? E a gente tem aí um prazo até o meio do ano, então a gente precisa coordenar um pouco melhor isso aqui para poder entregar essas células para vocês. E, bom, a gente precisa saber também como é que vocês estão em relação a laboratórios fechados ou disponibilidade para receber as células agora. A gente tem até casos que um laboratório que tem 5 células não pode receber e acaba prendendo uns 10 laboratórios com isso. Então, isso aqui é só para a gente mais ou menos monitorar, né, como vocês estão e como que a gente pode coordenar aqui a entrega dessas células pendentes. E, bom, é isso. Se vocês têm mais alguma dúvida com relação ao atraso nas entregas, principalmente sobre a Sigma, se tem alguma dúvida ou problema para comprar algum anestésico, e se não podem receber a célula, a gente deixa aberto aqui para saber, né, quem tem algum problema, alguma coisa que a gente precisa organizar agora. Bom, em todos os casos, a gente também está sempre aberto nas reuniões, se quiserem falar abertamente de algum problema mais específico. E eu não sei se o Kleber quer comentar sobre as células. Eu acho que a gente precisa agilizar o processo. No fundo, acho que... Ops. Voltou, tá. Não, acho que assim, o principal é primeiro responder quando a gente pergunta se vocês estão, enfim, aptos a receber as células, assim, que acho que a não resposta acaba nos deixando meio presos. E a segunda é para quem eventualmente tem problemas, tem gente com sala de cultura em reforma, etc. e tal, assim, são problemas, enfim, entendíveis e tal. Mas assim, sabe, eventualmente buscar alternativas, alguma outra sala de cultura, algum outro lugar que vocês possam simplesmente receber e congelar a célula, mesmo que você não vá fazer o experimento agora, eventualmente é uma questão, assim, e tal. Uma outra coisa que acho que a Bruna não tocou, assim, mas eventualmente tem gente que tem problemas, o banco mantém uma garrafa de reserva ali, tal, logo depois que ele entrega, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para cá. Se você teve algum problema para expandir ou congelar ou usar a célula quando ela chegou, eu acho que é importante nos deixar, enfim, nos avisar o quanto antes ali e tal, porque a gente tem como fazer uma segunda entrega sem ter que descongelar de novo, mas isso tem um certo prazo, até onde eu entendo. Então,
enfim, se houver algum problema no recebimento, por favor, nos informem logo aí, então. Kleber, você quer... Acho que não. Acho que as pessoas que estão, enfim, no fundo são poucos laboratórios, né? Os laboratórios fazem mais de um experimento, então aquelas várias células, na verdade, dependem de poucas pessoas que estão com algum empecilho agora para receber. E, sei lá, essas pessoas têm falado comigo, assim, eu sei das situações, tem gente que não pode receber agora por questões, tipo, ela falou, de obra, reforma e tal, e tem gente que estou tentando ver agora algum jeito, então acho que é mais uma conversa com poucos laboratórios, assim, Carmen? que estão cientes dele. Bom dia. Eu estou um pouco confusa com a relação à entrega, acho que da ACAT, porque a gente estava, Kleber, eu não me lembro se era essa linhagem, a gente estava vendo com você a entrega no fim do ano passado, e aí teve um problema que veio do descongelamento. Agora eu estou confusa se essa célula foi entregue ou não, porque a gente estava aberto para receber. Eu não sei se você quer falar, depois a gente fala sobre isso com você diretamente, ou não sei, eu queria chamar o Tadeu, tá aí. Tadeu que sabe mais, porque a gente estava pronto para receber, a gente tinha até se proposto a fazer as outras alíquotas para entregar para os outros laboratórios, e aí agora eu vi na lista da apresentação que essa foi entregue, eu fiquei meio desorientada agora. Acho que vocês receberam... Oi, bom dia, pessoal, desculpa atrapalhar, Kleber. Carmen, a ACAT a gente recebeu sim. A segunda célula, a DU, alguma coisa que a gente não recebeu. O Kleber tinha falado para a gente, de repente, receber em janeiro e descongelar. Mas a gente estava em obra, mas a obra está finalizando. Então, agora, acho que até semana que vem, provavelmente, a gente vai estar com o retorno da cultura de células. E aí, de repente, se for o caso, a gente pode estar recebendo já essa nova linhagem. E aí a única pendência da entrega dessa linhagem era os laboratórios poderem receber? Desculpa, eu perdi quem foi que fez a última apresentação agora. Praticamente todos, agora acho que todas as pendências são essa, né? Porque as células... Só a gente poder receber. Peraí, tem um laboratório que diz que já recebeu a do... A DU 145, acho que é essa. A DU que estava acabou indo para um laboratório só dos 3, e agora tem o de vocês, e mais um para receber ainda. Daí, enfim, se vocês liberarem a sala de cultura, me avisem que aí eu vou tentar combinar com outros para tentar entregar isso. Tá, mas a gente vai receber direto do banco de células, a gente vai lá buscar no banco de células, e não vai ser esse laboratório 57 que vai fazer a distribuição, não é isso? Não, 57 em outro estado, então acho que... tá bom, ok. Mas assim... Então, a gente combina com vocês, então acho que a gente já pode receber, Kleber, tá no... Acho que o que a Carmen mencionou é uma opção, assim, que a gente teve casos de, um laboratório não podia receber, a gente entregou, enfim, um outro colaborador aqui guardou uma alíquota, congelou, etc. e tal, para a gente eventualmente poder entregar e tal, sem ter que descongelar de novo via banco ali, né? Mas, a gente já se ofereceu para fazer isso, mas se isso já foi entregue, está tranquilo. Funciona particularmente bem quando você tem gente na mesma cidade, mesmo que você, sabe, alguém pode ir ali pegar. Acho que geralmente acaba sendo a solução mais fácil, assim. Então, assim, mesmo que você esteja fechado, entre em contato com a gente para a gente ver se a gente pode fazer algum match. Mas aí, Kleber, você quer então continuar de um e-mail para lembrar isso, então, que a gente já está liberado para receber? Enfim, registrei que vocês já podem em breve. E a única outra pendência nossa é um reagente que foi descontinuado, enfim, isso a gente também já conversou por e-mail. Aí, bom, vamos seguir adiante. A gente pode retomar. Deixa eu só responder aqui a MCF7, ela está como entregue porque a gente já liberou, ela vai ser despachada, se não me engano, agora, se não foi ontem, vai ser agora, dia 1º de fevereiro, então são 9 laboratórios, então a gente teve que coordenar aí um pouquinho a entrega deles, mas a Nívia, né, do banco, já entrou em contato com todos vocês, então acho que ela está sendo liberada agora, nessa semana. Tá. Mais alguém sobre compras, Não sei como é que só o gamorizanol é o mesmo que a Carmen mencionou, né? Que tá, enfim, a Sigma não faz mais, e aí entrou em toda uma saga de achar um novo fornecedor. Eventualmente achamos, mas era caro, a gente voltou atrás e enfim, tá com a iBank para tocar essa compra. Mas por isso que ela atrasou, ele tá diferente de todo o resto, porque ele teve que ser cotado em outro lugar. Não sei como é que tem sido a experiência de vocês com a Sigma, tem tido problema em tudo que é lugar, assim, e tal. Assim, os nossos a gente conseguiu despachar a leva que estava presa, assim, e tal, mas a gente não tem muita ideia se esse ano os problemas vão voltar, se eles vão, sei lá, isso foi no final do ano passado, né? Então, assim, acho que agora
ainda não tem um update de como de fato está funcionando, assim, e tal. Eu não sei como é que tem sido a experiência de vocês aí e tal, se mais alguém... Eu sei que muita gente no Rio de Janeiro teve problema, assim, e tal. Não sei se foi a representação local aqui que deu alguma pane. Mas, de novo, assim, a opção de comprar localmente, se está funcionando para vocês, e começar a trancar de novo para a gente, isso é sempre uma opção. A Deus também disse que agilizou para eles. Então, talvez tenha sido resolvido, assim, não sei. Acho que vamos esperar por hora, a gente não teve mais grandes reclamações, mas, enfim, ficamos em alerta. Mais alguém sobre compras e entregas? Tá, senão a gente vai dar só... A gente tem 2 updates rápidos sobre coisas que a gente começou a fazer agora, assim, e tal. A gente também não teve problema. Que a visão de Minas está funcionando, bom saber. Tá. Mari, você quer falar brevemente do nosso contato com os autores originais aí? Estão vendo a tela? Sim. Bom, gente, então, o que eu vou comentar aqui com vocês é só um update rápido, né? Uma parte do projeto que está desde o início do projeto prevista seria um contato com os autores originais para entender algumas informações que não estavam presentes no artigo. A gente já, no meio de 2020, né, conseguiu a aprovação do CEP para isso, mas, enfim, a pandemia acabou atrasando, apesar de não ser uma tarefa necessariamente presencial, que não é presencial, mas acabou atrasando um pouco. Mas já há alguns meses, os I6, né, a Natália, o Ricardo e o Jimmy, que estão envolvidos no projeto, estão trabalhando em adequar os protocolos, algo parecido com o protocolo inicial que vocês receberam, mas, né, para ser enviado aos autores originais. Esse tipo de parte de um projeto de reprodutibilidade é algo que, em geral, é feito na maioria dos projetos de reprodutibilidade, às vezes com objetivos diferentes, às vezes com parte do objetivo de realmente ter informações para a replicação, e outras vezes, como no nosso caso, só para pedir detalhes do protocolo, para a gente depois usar essa informação, né, para avaliar as diferenças metodológicas que elas poderiam estar influindo nas replicações, mas a gente não fez a proposta, né, de usar essas informações para as replicações em si. E um outro objetivo, que costuma ser um objetivo geral também nesse tipo de proposta, é avaliar o índice de resposta dos autores, né, ter uma ideia sobre a questão de compartilhamento de dados, enfim. Então, já tem alguns meses que a gente está trabalhando nisso, mas foi em dezembro do ano passado que realmente a gente fez esse primeiro contato com os autores originais. A gente criou um protocolo que aqui, de uma forma bem resumida, a gente primeiro contactou com o autor correspondente, a gente tinha um período de espera para essa resposta, que em princípio o protocolo era de 10 dias. A gente teve Natal e Ano Novo aí no meio, então a gente fez um stand-by para a seguinte etapa, que foi a etapa de contactar o primeiro ou o último autor, né, o que não fosse o correspondente, geralmente um desses dois era o correspondente, junto com o autor que a gente tinha contactado antes. E agora a gente está começando a terceira etapa de contatar com outros autores do artigo. E aí, assim, um resumo bem geral aqui do que a gente teve de resposta. A gente não teve um índice alto de resposta. Isso é uma coisa bastante usual, né, em outros projetos de replicação, que realmente assim, o índice de resposta não costuma ser muito alto. Então, aqui, representado com essa seta, com o quadrinho verde cheio, são as respostas que a gente obteve já de autores originais que preencheram todo esse protocolo, né, e deram toda a informação que eles tinham disponíveis e assinaram o TCLE, participar do projeto. A gente tem alguns casos de autores que já falaram que vão participar e que vão mandar essas informações, mas estão ainda em processo de preparar essa resposta. Aqui, em amarelo, estão representados alguns autores originais que já disseram que não vão poder colaborar dando essa informação, porque não tem mais informação, perderam contato com outros autores do projeto, e aí a gente já finalizou a comunicação com eles.
E a grande maioria, né, aqui dividido por técnica, como todos os outros casos, que a gente não teve resposta. A gente, na aprovação do CEP, conseguiu uma aprovação de que, para avaliar esse índice de resposta, a gente poderia contabilizar isso, né, sem ter o TCLE, porque, obviamente, as pessoas que não responderam não teriam como assinar. Então, enfim, esse é um update geral. A gente provavelmente, aí, ao longo do próximo mês, vai fechar, né, esse prazo de respostas e, enfim, poder começar a trabalhar com esses dados. A gente não tem ainda muito fechado a forma como a gente vai conseguir trabalhar com essa informação vinda dos laboratórios. A gente já discutiu isso um pouco, mas ainda não temos um protocolo fechado de como a gente vai usar essa informação. Então, acho que era só uma atualização rápida mesmo. Assim, não me surpreende que a gente não vá conseguir informação na menor taxa, me surpreende porque que ninguém responda, né? Mas, enfim, acho que faz parte. Enfim, é um dado também, né? Mas, assim, na verdade, vai ter pouca informação dos... Enfim, acho que vai ter poucos artigos que a gente vai realmente conseguir fazer essa comparação. Me parece que vai ser menor. A gente ainda tem a etapa de escrever para todo mundo, assim, enfim, todos os autores, que a gente achou o e-mail para, enfim, tentar preencher um pouquinho e tal. Mas, assim, a taxa de resposta não parece que vai ser alta. Tem um segundo projeto que eu só ia mencionar aqui também, que começou... Não chega a ser um projeto ainda, tá? Uma ideia, né? Mas que, na verdade, nos levou a se perguntar uma coisa que a gente nunca tinha parado para pensar, na verdade, né? Então, assim, nossos resultados têm interessado pessoas inesperadas. Daniele Fanelli é um cara razoavelmente conhecido dentro da área de meta-ciência, de maneira geral. Ele trabalhou muito com a questão de viés de publicação, passou um tempo no laboratório do John Ioannidis lá e tal. Atualmente ele está numa vibe completamente incompreensível de teoria, de tentar quantificar conhecimentos sobre coisas diversas usando conceitos de teoria da informação, hipergrafos e coisas extremamente complicadas assim e tal. Então, assim, eles têm esses dois papers basicamente incompreensíveis para qualquer pessoa que não seja ele, mas, assim, ele se interessou pelos nossos protocolos, assim, e tal, como uma forma de tentar quantificar isso que ele quer quantificar e tal. E entrou em contato com a gente acabou fornecendo, assim, e tal. Enfim, nesse caso, a gente acabou convencionando em usar o protocolo que a gente fez, sabe? O protocolo que a gente tirou do artigo e não o que vocês fizeram. Então, assim, não tinha uma questão de autoria de vocês. Então, assim, nesse aqui, acho que a gente passou... A gente não... Enfim, como era tudo de nossa autoria, a gente se sentiu um pouco confortável em dar, porque era o protocolo que tinha sido tirado do artigo, assim, enfim, não tem o input da iniciativa em si. Mas, dito isso, assim, quando a gente estava pensando nisso aqui e tal, a gente se deu conta que, pô, eventualmente podem... Enfim, a gente tem a ideia de que quando a gente for publicar os resultados da iniciativa, com as replicações, etc. e tal, que os dados todos, inclusive que a gente tirou até agora, que não deixam de ser dados, quer dizer, os protocolos elaborados e as planilhas preenchidas, etc. e tal, são coisas que têm um input nosso aqui e tal, e, enfim, são dados estritamente falando, assim e tal. Agora, depois de publicar os resultados, isso deve ficar aberto, citável, etc. e tal. Mas a gente se deu conta que a gente não tinha uma política de se alguém quiser dados preliminares do projeto aqui e tal, seja, enfim, dados sobre a condução dos experimentos, seja dados sobre os protocolos, etc., que tenham vindo de vocês, a gente não tem uma política para isso nesse momento, assim, então a gente estava discutindo ontem, a gente precisa de uma e tal, não sei se precisa definir agora, mas a gente pensou em algumas opções. Uma delas é dizer, não, pô, a gente não usa, enfim, a gente não vai liberar dado nenhum até que os dados estejam propriamente publicados. A segunda é depositar dados, como estão os protocolos, na verdade, assim, tal, sob embargo. Então, assim, sabe, isso aqui tem um DOI, enfim, ele existe privadamente aqui e tal, ele só não está público, mas ele pode ser citado com informação de autoria e tal. E a terceira seria, bom, para cada caso é um caso, e se alguém nos falar com a gente e tal, a gente consulta os colaboradores a cada proposta, assim, e tal. E eu não sei, eu queria talvez abrir para ver o que vocês pensam, assim, que se por acaso, não sei se vai acontecer, mas, assim, se houver alguma solicitação, como houve esse aqui e tal, mas que use dados que a gente produziu até agora, assim, e tal, nas várias etapas do projeto, o que vocês acham que a gente deve fazer, como proceder, assim, acho que está em aberto, a gente tem que fazer uma consulta mais formal por e-mail, etc. Mas se alguém tiver ideias ou tiver outras opções que não sejam essa aqui, eu acho que dá para abrir para conversar, assim, então, tipo assim, até que ponto vocês se sentem confortáveis em deixar os dados sob embargo, citáveis, assim, então, se vocês consideram que isso é uma autoria razoável, ou se a gente tem que esperar isso ser publicado. A gente começou organizador, de maneira geral, tende a liberar as coisas, quer dizer, o que era nosso, a gente deu para o Fanelli e tal, nem fez, mas, enfim, acho que pessoas diferentes vão ter...
assim, poderia dizer que todo mundo entra como autor, assim, mas, sei lá, formalmente, provavelmente, sei lá, entrar num paper daquele que ninguém entende ali e tal, eu acho que a gente não preencheria propriamente critérios de autoria, porque a gente sequer entende o que ele está fazendo, assim, né? Então, assim, talvez colocar toda a iniciativa não fosse, assim, mas por outro lado existe uma autoria, assim, a gente gostaria de poder citar o que foi feito, né? Acho que geralmente citar o dado me parece a melhor forma ali, mas o dado precisa estar citável, precisa estar depositado em algum lugar, né? Mas a problemática é essa. Olavo, bom dia. Eu. Por tudo que vocês já têm trabalhado dentro da iniciativa no sentido de ciência aberta, eu acho que faz sentido que esses dados fiquem disponíveis. Eu não tenho objeção nenhuma em relação a isso. Assim, depois da publicação, a nossa política é essa, isso está claro. Assim, assim, a questão se antes a gente poderia... a gente sempre pode fazer uma consulta prévia, se alguém se opor, não sei, enfim, mas acho que, de novo, assim, talvez a nossa tendência seria isso aí, quer dizer, deixar o dado embargado e não está público ainda, até por questões da própria iniciativa das pessoas não saberem o que um outro está fazendo, mas assim, ele já tem um DOI, ele fica público depois de X, e enfim, a gente pode dar acesso privado aos dados. De novo, não sei se isso vai acontecer, mas seria bom, enfim, se alguém tiver outra opinião, a gente... Tá, temos 3 pro abertura sob embargo, assim, e tal. Se alguém tiver outra ideia. Se não, de novo, acho que é importante que eles sejam citáveis, assim, que a gente possa dar crédito, assim, e tal, que eles fiquem... Enfim, infelizmente a gente não tem ainda uma cultura de crédito para dados, como a gente deveria ter, né? Mas, assim, a ideia é que qualquer coisa que seja tenha autoria de todo mundo que trabalhou nos dados, enfim, que gerou os dados, né? Porque não é um paper, ele não vai contar para o seu relatório da CAPES, mas deveria. Mais alguém? Todo caso vai ter um paper no fim, né? Tipo assim, isso aqui é só uma coisa preliminar, assim, caso por acaso saia alguma coisa antes, etc. Tá, vamos falar de prazos, então. Acho que Kleber ficou com essa parte de prazos e conclusão de experimentos e tal. A gente tem concluído alguns, né? Isso está indo mais rápido um pouquinho. Então a gente queria falar mais ou menos dos nossos prazos de conclusão aí. Ainda sobre essa coisa de autoria, assim, uma discussão que a gente levantou vagamente lá quando apareceu o convite lá da editora da PLOS, mas que agora está chegando mais perto, né? Agora, só nos próximos meses, a gente tem que começar a pensar melhor sobre qual vai ser o formato da publicação, né? A gente sempre falou em ter um espaço para discutir detalhes dos experimentos, sabe? Coisas de MTT que não se aplicam a EPM e que só são relevantes para quem trabalha com célula, MTT e tal, versus discutir reprodutibilidade de maneira mais ampla, os prediction markets e tal, e, enfim, submissão de artigos e... A gente talvez pudesse trazer essa pauta na próxima reunião, assim, não sei, acho que essa é grande, né? Porque, assim, de novo, assim, a nossa visão geral, eu diria que, assim, sabe, a gente tem um plano de análise muito bem, enfim, tá pronto, tá registrado lá e tal, muito razoavelmente bem montado ali e tal, e bastante pensado pela gente ali e tal, para medir taxas de reprodutibilidade, né? Acho que isso aí tá feito, isso aí é o carro-chefe da coisa. Até que ponto os mercados de expedição entram junto com isso ou não, mas pelo menos parcialmente entram, porque eles fazem parte da coisa de prever reprodutibilidade e tal. Então, assim, acho que esse é o artigo primário, assim, todo mundo, isso é meio ponto pacífico, esse é o auto principal, assim. Então, dito isso, como o Kleber falou, acho que tem aspectos mais técnicos de protocolo, que talvez não caibam numa grande publicação, acho que talvez tem uma pequena publicação por técnica para ver essas coisas, e isso é uma ideia que é um plano de análise que está muito menos montado na nossa cabeça, assim, e tal, que inclusive vai envolver, tentar ter uma taxonomia de passos de cada técnica e sabe, que seja mais ou menos aplicável para tudo, assim, e tal, que a gente consiga analisar os dados de uma forma um pouquinho mais pragmática, assim, e tal. E isso a gente não pensou muito, eu acho que isso também é importante que a gente tenha talvez um input de vocês, assim, e tal, que trabalham mais proximamente com as coisas, assim, e tal. O que eu pensaria seria, assim, a gente pode discutir isso aí na próxima reunião como um todo ali e tal, mas, assim, de repente, abrir grupos particulares para trabalhar num artigo de cada técnica, né? Acho que a gente vai precisar do input, né? A gente pensou em eventualmente fazer uma coisa tipo um exercício Delphi, né? Quer dizer, assim, vamos tentar ver quais são os passos importantes aqui e tal, vamos tentar chegar numa taxonomia, enfim, com idas e vindas aqui das pessoas opinando. E aí talvez seja bom a gente ter subgrupos de cada técnica que façam reuniões próprias aqui e tal, deem um start nisso, e depois a gente tenta montar esses planos de análise offline, assim, e tal. Acho que não é a hora, eu focaria nos experimentos agora, assim, então não sei se é a hora de começar isso. Não sei o que você acha, Kleber, mas eu acho que talvez numa próxima reunião, ali mais pelo meio do ano,
a gente possa tentar dividir esses grupos ali, tal, ver quem estaria a fim de trabalhar nisso aqui de forma mais próxima. Mas acho que a gente teria, idealmente, a gente gostaria de ter o input de todo mundo, né? Enfim, sabe, tipo assim, fazer uma consulta a todo mundo, olha só, será que isso aqui, esses passos aqui estão ok e tal, e aí, sei lá, toda a galera do MTT meio que assina o artigo, mas talvez a gente precise de gente mais engajada que queira, de fato, pensar no plano de análise e estar se reunindo presencialmente sobre isso, né? E que não é quando como o Olavo falou, né, o primeiro paper, o principal, a gente tem um bom plano, mas de resto, assim, se alguém quiser escrever um paper muito em detalhes de MTT e cultura de células, eu mal trabalhei com isso na vida, então não é um paper que a gente conseguiria puxar e ser a pessoa responsável e o maior expert ali in the room. Então seria importante ter de vocês, assim, não sei se é coisa colaborativa, todo mundo lá input ao mesmo tempo, mas ter algum grupo pequeno de colaboradores que puxa esses papers específicos de técnica, acho que é importante, até porque a gente não tem muito expertise para fazer. Não. Assim, vamos tentar amadurecer uma proposta nossa, talvez, e a gente... Não, acho que vai ser para a próxima reunião, mas... mas eu acho que eu acho que montar esses pequenos grupos aí tá uma coisa que a gente deveria fazer no meio do ano e tal, a gente vai ter os resultados aí na segunda metade do ano e tal, para saber o que fazer com isso, talvez seja importante. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho entre a gente também, para dar um esqueleto do que a gente gostaria de fazer e tal. Tá, deixa eu se alguém tiver interesse em comunicar com a gente, pô, olha só, eu realmente queria participar da coisa, sei lá, de um paper sobre passos de, sabe, na minha cabeça, o que dá para fazer, sei lá, é tentar ver divergência entre protocolos, sabe, pegar os 3 experimentos para ver o que tem de diferente dos protocolos, ver se a gente consegue conectar a diferença em protocolos com diferentes resultados, mas para isso você tem que conseguir descrever os protocolos numa linguagem comum que vale para todos os experimentos. Isso é bem difícil às vezes, né? Então, assim, acho que o desafio é criar uma taxonomia metodológica que funcione, assim, então. Se alguém achar que isso aí é uma coisa super interessante, pode vir falar com a gente aí e tal, porque a gente não começou muito esse processo e a gente certamente pode ouvir um input de vocês, seja em que técnica você trabalhar, assim. E tendo os resultados, talvez apareça alguma outra coisa, né? A gente descobre que todos os MTTs que não replicaram são por causa desse passo aqui, e aí tem algo relevante para quem faz MTT, assim. Tá. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Então, enfim, só falar um pouco dos prazos e o reminder. Agora a gente está fazendo mais frequentemente porque está chegando, assim. Mas o Olavo mencionou lá no início, né, de que, enfim, a coisa deu uma acelerada, né, ainda tem muito experimento por fazer, mas, de modo geral, os passos de setup, né, que foi o que a gente fez aí nos primeiros anos e o que vocês, né, para quem não começou o experimento, todo o contato com a gente foi por conta desses passos, né, de protocolo e compras e tal. Esses passos estão relativamente avançados, né, então, tirando alguns protocolos que ainda estão presos por alguma razão, ou esses que entraram agora, né? A gente teve, a Clarissa mencionou no início, experimentos que foram adotados agora por laboratórios novos. Tirando esses, o resto está bastante avançado. Então, agora é meio que a execução dos experimentos que está faltando. Mas a gente tem prazos que estão chegando, e esses prazos não são exatamente porque a gente quer acabar rápido, é porque tem limitações né, de força maior em algum momento. E a limitação principal é que o dinheiro, né, acaba, não o prazo para gastar, mas o quanto dinheiro a gente tem, né? Porque o quanto a gente tem para pagar pessoas. Então, né, o Olavo falou lá da equipe no início e como a equipe está em transição. Então, sei lá, eu e Clarissa agora estamos menos presentes na iniciativa e vou estar menos presente a partir vou estar menos presente ainda depois do segundo semestre. O dinheiro para pagar a outra pessoa da coordenação central que cuida do PCR, que é a Bruna, também acaba por ali. Então, por aqui, assim, a equipe se desmonta e fica todo mundo muito part-time, e é meio que aqui que até aqui a gente tem gente para lidar bem com os protocolos. Né, mesmo o Pedro, que está entrando agora, ele fica mais ou menos o primeiro semestre também. Então aqui tem um momento crítico para a equipe da iniciativa, por razões de fomento e por razões de coisas que as pessoas estão fazendo, que é por isso que a gente está colocando esse prazo. Claro que, né, em sendo fiel à nossa cultura acadêmica brasileira, não sei se é uma cultura mundial, né, mas a que eu estou familiarizado,
sempre tem, né? A gente fala o prazo, mas já sabendo que a gente vai adiar um pouco, né? Então, claro que a gente tem aqui uma tolerância e até porque tem outras coisas por aí, né? Então, o Olavo tem outros grants e tem outros grants que a gente está pedindo, então talvez bolsa sistema, talvez tenha espaço para contratar uma pessoa nova, talvez tenha um dinheiro que a gente possa usar para prolongar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, é para ter isso em mente, assim, que, né, isso daqui não é certo, então a gente está ali por volta, a nossa 8 horas aí com tolerância é ali por volta de junho e julho. E, enfim, para isso acontecer, a gente precisa que os experimentos saiam agora nos próximos meses, né? Então, assim, um monte deles ainda tá, né? A Bruna falou, um monte deles ainda estão presos por compras e células, então a gente sabe que isso é do nosso lado e a gente está tentando aí coordenar com os laboratórios para entregar. A expectativa de que isso aconteça agora nessa primeira metade do primeiro semestre. Eu acho que como, né, os casos mais sérios, assim, pelo menos estou falando agora pelo MTT, que é o que eu conheço melhor, mas os casos mais sérios se resolvem até março, assim, que é quando o pessoal acaba com obras e limitações que não permitem entrega de células, e as compras tem a coisa da Sigma, mas acho que até março também vai andar. E os experimentos são curtos, né? Mas se você tem experimentos longos e mais complicados e tal, exige um planejamento aí para fazer isso caber no primeiro semestre. E aí, assim, a solução, né, o princípio básico que a gente tem que seguir aqui para tentar fazer isso de maneira suave é se manter em contato, né? Então, para a gente é muito melhor saber que você tem uma previsão boa e vocês estão em contato dizendo para a gente, olha, só vou poder fazer em março, do que só não responder a gente, como acontece eventualmente. Claro que a gente entende que tem problemas diversos. Mas, enfim, só avisem a gente quando tiver algum problema ou quando, de repente, o problema se desfaz e agora vocês podem fazer. E aí, lembrando de novo que se mantém em contato, a gente sempre usa e-mail como meio principal, né? Então, fiquem lá olhando, a gente vive escrevendo, eu sei que a gente escreve até excessivamente, mas, enfim, estejam lá. E a outra coisa é reuniões semanais, né? O Olavo falou que a gente tem tido muito mais, agora que os experimentos começaram, né? A gente tem tido um contato muito mais próximo com os laboratórios e tentando resolver problemas pontuais ao vivo. Então, a gente sempre está disponível. A gente tem uma reunião semanal, que agora, né, ela costumava ser terça-tarde, agora nas próximas semanas o Olavo está dando aula, então ela vai ser terça de manhã, mas em geral é terça. E a gente... O lance é, se vocês quiserem participar, a gente tem uma reunião semanal, que não necessariamente é terça, mas normalmente é. Então, só escrevam pra gente, assim, por e-mail, e a gente manda lá o link do Zoom, e é só isso, é a equipe coordenadora e vocês. E a gente pode conversar mais abertamente, né? Claro que a gente tem, para reunião geral, a gente mantém algum segredo, porque para os laboratórios não saberem que aplicações Zoom estão fazendo, mas, enfim, vocês podem aparecer na reunião e a gente pode conversar dos detalhes, tentar resolver problemas e ver que solução a gente pode encontrar. Então, isso tem funcionado bastante, a gente resolveu vários problemas que pareciam insuperáveis, assim. Então, apareçam lá, escrevam pra gente, saibam que toda semana a gente tem essa reunião, então não é nenhum estresse vocês chegarem pra gente e falarem, poxa, a gente precisa conversar. Já faz parte da nossa rotina. E, bom, acho que é isso, assim, só para compartilhar essa preocupação com prazos e torcer para vocês vestirem essa camisa do prazo de junho e julho com a gente. E assim, se alguém antecipa problemas no prazo, é melhor saber logo, assim, e tal, até para ver se, de novo, assim, tem os 10 minutos de tolerância, que se você começou em junho, pô, o experimento vai acabar em 15 de julho, assim, não é como se a gente fosse parar tudo aqui e tal, e mandar você embora. Então, assim, a gente consegue coisas que estão muito bem encaminhadas, provavelmente possam passar um pouquinho ali, tal, até julho, agosto, que seja ali, né? Porque, assim, se já está andando e não precisa mais da gente, assim, então o fato da gente não ter, enfim, equipe colaboradora também espalhada, assim, então não é o fim do mundo, assim, se você só tiver que deixar uma planilha no final, a gente dá um jeito. Agora, simplesmente, assim, começar uma coisa, enfim, o que não começou até junho, dificilmente a gente vai poder, de fato, dar suporte. Então, assim, sabe, vai ter um momento em maio, junho, então, que a gente vai ter que pegar e olhar, tipo assim, pô, aquilo que não está nem perto de começar, talvez seja cortado fora do projeto aqui, que seria uma pena, claro, enfim, perder experimentos. Assim, por outro lado, eu entendo que eventualmente vai ter, a gente já teve alguns que, pô, não deram certo, não sei o que é, alguma coisa vai se perder, né? Mas, assim, claro, quanto mais coisa a gente perder, menos dados a gente tem, menos poder estatístico a gente tem, menos tudo, né? Então, assim, a gente gostaria de evitar. Mas, assim, se você antecipa problemas com prazos, assim, e tal, a gente gostaria de saber o quanto antes, assim, acho que esse é o ponto principal, assim, e tal. Depois de acabar o experimento, ainda também tem um passo de debriefing, de ver o que mudou no protocolo, etc e tal, mas isso é curto. Também acho que dá para fazer depois de julho, assim, e tal, assim, vai andar um pouquinho mais devagar, talvez, mas, assim, tem como, assim, e tal. Mas de fato, assim, acho que vai existir um momento no final do primeiro semestre que a gente vai ter que parar e, olha só, isso aqui que não começou agora, vamos tirar o pé, porque não faz mais sentido. E eu não sei se... Então, provavelmente vai ser uma pauta central da próxima reunião, né? Se alguém quer comentar da próxima reunião coisa geral, em relação a prazos ou algum problema particular que antecipa... Bom,
E, de novo, assim, acho que se você, alguém falar, a gente vai começar em abril, eventualmente começar em março mesmo, se está próximo do prazo, se está tudo certo, assim, acho que a maior parte dos experimentos são curtos, né? Então, assim, acho que o importante agora é tentar só ter ter uma previsão de começar, que pode ser março, abril, maio, que seja, eventualmente. Mas, assim, acho que é importante montar as previsões, assim, o problema são coisas que não tem previsão nenhuma nesse momento, assim, e tal. Então, acho que, assim, agora é a hora de tentar colocar isso aqui em algum lugar do primeiro semestre. Se não couber, a gente precisa ficar sabendo. Mais alguém? Se não, tem uma última pauta aqui. Acho que a gente vai conseguir acabar mais ou menos às 10h30. Bom, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Eu já trouxe essa pauta algumas vezes, mas agora eu ando um pouquinho mais aí e tal. Então, acho que a gente tem um pouquinho mais para conversar dessa vez. Assim. Então, a reunião de hoje, assim, eu sempre trago essa pauta no final da reunião, que é o fato de que a gente gostaria que o projeto não acabe, a gente está botando prazo para o projeto acabar em junho, julho, assim, então, mas a gente não gostaria que a iniciativa acabasse como ideia maior, assim, e tal, porque de novo, a gente acha que a gente tem um capital humano muito interessante aqui, né? A gente tem um grupo de gente que chega aqui, que está reunido numa mega sala do Zoom, falando de coisas, trabalhando, se preocupando com a reprodutibilidade. Isso é maior do que o projeto de replicação em si, né? E a gente acha que a gente teria pernas e vontade de formar uma rede mais permanente em torno disso, assim, tal. De novo, muito nos moldes, a gente tem falado mais uma vez aqui, tal, da UK Reproducibility Network, que começou depois da gente, na verdade, eles foram lançados oficialmente em 2019, eu acho, mas, assim, cresceu muito rápido ali, tal, como uma iniciativa que junta pessoas preocupadas com reprodutibilidade em vários lugares, tem representantes em dezenas de instituições britânicas, conseguiu um dinheiro grande da Research England agora, tem feito coisas legais, tem meio que, sei lá, feito isso aconteceu ao redor do mundo, assim, e tal. Então, assim, muito com base na experiência deles, aí, tal, várias redes se formaram na Europa, e tal, tem pelo menos umas 10, nesse momento acho que 12, e sem querer a gente acabou sugado dentro desse movimento, assim, e tal, meio que, não digo contra a nossa vontade, assim, e tal, mas, assim, meio sem querer, assim, e tal, quer dizer, teve um European Reproducibility Summit com essas várias redes europeias lá e tal, que são mais do que essas agora e tal, esses já estão antigos, acho que tem mais duas, se não me engano, que fizeram o encontro deles lá e tal, eles acabaram nos chamando, porque, por acaso, eu estava falando com eles, pô, podemos ir e tal, a gente meio que entrou lá e tal, e quando a gente viu, sei lá, se iniciou um movimento de, tá, a gente tem que ter uma rede de redes internacionais de reprodutibilidade, vocês querem participar e tal, eu disse, pode botar a gente lá e tal. Dito isso, eu fiz a ressalva, assim, em minha defesa, assim, então a gente não é exatamente o que eles são, assim, a gente é um projeto de replicação autolimitado, etc e tal, assim, então, assim, dá para ver, inclusive, pela página aqui, que a gente é um patinho feio, que não tem o mesmo logo de todo mundo, assim, então, nós somos os diferentes, assim, não é ruim, assim, então, mas, assim, a gente, de fato, é outra coisa, assim, então. Dito isso, assim, até porque se montou essa rede aí e tal, que se você entrar na página da UKRN, tem uma subpágina ali e tal, e tem um mission statement, assim, para que a gente quer redes de reprodutibilidade internacionais e objetivos, etc., que foi decidido coletivamente lá e tal. Então, assim, a gente quer trabalhar com pesquisadores para melhorar e instituições para melhorar a qualidade de pesquisa em várias disciplinas, promover práticas de pesquisa aberta, encorajar financiadores e outros stakeholders importantes para incentivar isso aí, desenvolver materiais e cursos de treinamento, ter uma comunidade internacional que possa refletir sobre si mesma e promover as interações entre os membros das diferentes redes, etc. E tal. Acho que tudo isso aí me pareceu não polêmico o suficiente para assinar embaixo. Dito isso, assim, eu entendo que a gente acabou ali e tal, meio que não representando o Brasil, sabe, enfim, meio não capaz de representar o Brasil assim, então eu acho que a gente tem que ficar mais representativo de fato, assim, e tal, e ter uma rede formal em que eu me sinta confortável em dizer, olha só, a gente pensa assim porque a gente está em contato, né? Mas, assim, eu aproveitei a onda para entrar porque era uma coisa que a gente tinha pensado em fazer, mas, assim, acho que agora deu o momento que a gente tem que, de fato, ter uma rede de verdade, né? A gente teve uma conversa inicial com alguns dos nossos colaboradores na semana passada para tentar identificar o que as pessoas viam como coisas que seriam, enfim, nichos em que a gente poderia contribuir se a gente montasse uma tal rede, e o que seriam os potenciais áreas de atuação, assim, tal. Foi uma conversa interessante, rica, acho que a gente pode abrir de novo agora aqui e tal, mas, enfim, foi uma conversa mais dedicada para isso aí e tal. Mas, assim, muita gente falou de ter cursos de formação ou programas de treinamento, assim, e tal. Acho que muita gente aqui, inclusive, e fora daqui também, assim, tem experiência com disciplinas de pós-graduação, com cursos autolimitados, com
diversas experiências de formação que a gente poderia juntar, e acho que, enfim, tomando, enfim, aproveitando a coisa do ambiente online e tal, poderia tentar ter uma coisa mais nacional que usasse bastante. Claro, dá trabalho montar um troço desse, mas assim, não é impossível. O próprio Brisa, lá, a nossa colaboração de gestão sistemática, está montando um programa de ensinamento online com input de várias pessoas, assim, e tal. Então, assim, é uma coisa que em alguns meses você resolve. A outra coisa é diagnóstico de práticas de reprodutibilidade de ciência aberta no Brasil e tal. Eu sei que a Carmen Penido, que está aqui, também tem alguma coisa nesse sentido, que inclusive está em contato com coisas que estão sendo feitas em outros países aí e tal. Mas acho que, assim, de novo, descrever como é que as pessoas trabalham me parece também uma iniciativa super válida. Suporte para programas de pós-graduação ou pró-reitorias, ou seja o que for, assim, que queiram elaborar um edital mais voltado para a ciência aberta, ou queiram, enfim, elaborar alguma coisa dentro localmente, aqui está um curso local que a gente possa dar contribuição, enfim, tendo uma experiência um pouquinho maior. Tem várias pessoas aqui que são coordenadores aí de pós-graduação ou de coisas maiores aqui e tal. Enfim, a gente falou aí com a Flávia, com a Mariana, que coordena um programa de biofísica, por exemplo. Enfim, acho que gente que tem experiências locais que são interessantes em termos de formação, etc., de práticas mais reprodutivas, podem virar cases de sucesso. A gente pode ajudar a publicizar isso e a levar a experiência para outros lugares. Ao mesmo tempo, se tem gente que está a fim de implementar alguma coisa e que é suporte, a gente pode usar essas instituições onde tem mais acesso, como laboratórios aí e tal, e tentar montar algumas coisas lá. A gente falou também, acho que muito por causa da Mariana, que tal coisa de, pô, sei lá, tem CEUAs ou CEPs que eventualmente querem implementar coisas mais de, sei lá, de avaliar, enfim, metodologicamente até que ponto uma coisa parece robusta, reprodutível, etc e tal, que talvez a gente possa elaborar manuais, programas de treinamento, etc e tal. E, claro, diálogo com instâncias superiores, agências de fomento, etc. Ou suporte para pessoas que queiram dialogar com suas pró-reitorias locais ou alguma coisa assim. Então, assim, isso foi um primeiro diagnóstico de quando não dá para fazer tudo e talvez, enfim, ou talvez dê, mas assim, precisa de bastante pernas para fazer tudo aqui, não seja tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, são coisas que a gente poderia fazer. E acho que eu queria abrir depois aí para vocês contribuírem o que mais vocês possam achar interessante. Dito isso, eu não queria que, sabe, de novo, a gente é muito focado em áreas bem específicas de pesquisa. Então, assim, se a gente vai montar uma organização maior, a gente tem que, acho que, abrir para fora. A gente já tem falado com as pessoas. Então, assim, eu devo estar montando, e se alguém quiser participar disso, assim, a gente tem já uma lista de gente, que eu vou passar o link aqui depois e tal. Pessoas potenciais a serem convidadas aí e tal. A gente já tem pelo menos aí uma dúzia de pessoas que a gente gostaria de falar para ver quem mais gostaria de entrar de fora e ajudar, enfim, vindo de outras áreas, dentro e fora das ciências da vida e tal. Claro, dentro é mais fácil, a gente conhece mais gente, mas eventualmente, sabe, eu tenho gente na linguística, ou na sociologia, ou na física, que talvez pudessem dar um pitaco. Se alguém tiver ideias também, pô, a gente super está aberto a discutir com as pessoas. Claro que, assim, pela nossa massa crítica aqui, tal, a gente vai acabar mais focado em ciência biomédica, assim, e tal, mas assim, acho que falar com pessoas que trabalham com isso em outras áreas é legal também, assim. Então a gente gostaria de marcar uma primeira conversa aí e tal, com gente mais sênior que tenha cargos aí e tal, em várias áreas aí e tal, com trabalho em reprodutibilidade. Talvez uma segunda conversa só com gente mais jovem e tal, e aí fica aberto o convite aí para estudantes e pós-graduandos que estejam na rede aqui, que queiram participar. E, claro, a gente vai ter que ver quem é que está a fim de organizar isso aqui e tal, e montar uma comissão, um steering committee, uma coisa assim, de 4, 5, 6 pessoas aí e tal. E também pessoas que queiram ser representantes locais da rede. Então, assim, para quem tiver interesse em participar, ou se você tem sugestões, pode entrar em contato com a gente. Para quem tiver sugestões de pessoas aqui, tal, vou jogar esse link no chat depois ali e tal. Mas tem uma lista de gente mais sênior, gente mais júnior ali e tal, de pessoas que poderiam ser parte da rede ali e tal. E se você quiser botar o seu nome também aqui, olha só, eu gostaria de participar das conversas. A gente está super aberto a receber gente, assim, então, de novo, assim, isso aqui precisa de braços, assim, então, se quem quiser participar, aqui de dentro é super aberto aí e tal. E a ideia é que uma vez que a gente tenha falado com pessoas e tendo feito uma conversa inicial e tendo uma proposta de estrutura, a gente torne isso uma rede aberta, quem quiser entrar, assim, e tal, para conseguir adesões aí ao longo do primeiro semestre. E talvez, em algum momento, enfim, a ideia que a gente teve internamente, mas eu queria abrir isso aqui também, assim, na nossa reunião de meia dúzia de colaboradores aqui e tal, foi meio que usar a marca e o logo e a ideia da iniciativa, talvez mudar o nome de iniciativa para a rede, para, enfim, marcar que alguma coisa muda, não é mais um projeto de aplicação, é uma coisa, é um agregado de gente que se propõe a discutir reprodutibilidade. Talvez no final do projeto a gente possa transformar uma coisa na outra, assim, tal. A gente poderia criar uma coisa do zero também, tal, com uma marca nova, mas assim, como a gente já tem uma certa visibilidade, sei lá, internacional, inclusive, assim, então as pessoas sabem quem a gente é, talvez valesse simplesmente fazer
enfim, fazer o switch de nome, assim, e tal. Ou não precisa, talvez nem precisasse mudar o nome, mas acho que talvez seja importante demarcar as coisas também, assim, quer dizer, vai ter gente que participou do projeto que não vai estar envolvido com a rede, vai ter gente que vai estar envolvido com a rede que não participou do projeto. Então, acho que talvez isso aqui seja o caminho mais fácil e tal. Mas, de novo, tudo isso é, por enquanto, conjectura, assim, e tal. E estamos abertos aí a ouvir opiniões de o que mais a gente pode fazer, de pessoas que a gente poderia chamar para participar, de gente que esteja a fim de organizar isso aí, e de, enfim, como é que vocês enxergam, como é que a gente concilia as duas coisas, né? Aí deixa eu mandar o link aqui, peraí. Então, assim, tem essa planilha ali e tal, que é essa aqui, eu acho que está aberto. Mas é isso aqui, se alguém quiser contribuir algum nome, mas também a gente está aberto para ouvir sugestões agora, assim. Eu já perguntei se você acha que é uma boa ideia também, né? Tipo assim, eu já perguntei para meia dúzia, uma dúzia aqui e tal, e as pessoas acharam que sim, mas você disse que é parceira de ajudar, a gente pode chamar você para as próximas conversas, se você tiver fim. Sempre puxa essa pauta, nunca, sempre é menos discutida aqui, não sei. Quem estava na reunião ali tal, Adriano, Flávio, a Flávia não está aqui. Quem mais, Vanessa e tal, você quer comentar alguma coisa? O Vécio. Então, olá, fala, pessoal. Não, esse assunto, assim, a minha cabeça fica fervilhando. Acho que é um monte de coisa interessante, um desafio enorme, né? E a gente fica, né, só assim tentando construir tijolinho por tijolinho, né? Enfim, não é a minha área, mas tenho um interesse pessoal muito grande nesse tema que vocês, como iniciativa, trouxeram para o Brasil de maneira mais difundida. Claro que tem outras pessoas que já trabalhavam com isso. Enfim, é uma coisa que a gente discutiu, que eu acrescentaria ali naquela sua lista de propostas, principalmente depois de ler aquele comentário que você compartilhou do McLeod, né? Realmente onde coloca lá CEP, CEUAS, a gente tem uma atuação também junto a esses comitês de boas práticas, como eu falei, que foi criado aqui na FMRP recentemente, e aonde não tiver, talvez a gente incentivar de alguma forma a criação, porque fica claro, né, naquele trabalho que você compartilhou e que talvez a gente possa compartilhar com todo mundo aqui, uma leitura muito curtinha, né, e recente, de um cara importante dentro dessa iniciativa do Reino Unido, de que uma atuação em cima, educativa, né, em cima de boas práticas de fazer biociência conta muito mais do que outras iniciativas, talvez, né, que, como você colocou, né, mais policialescas ali, no que talvez venha à cabeça das pessoas do que é boa prática, né? E isso talvez tenha um alcance maior do que CEUA, por exemplo, ou CEP, quando a gente está falando de exclusivamente experimento com animal e com seres humanos. Então, eu acrescentaria ali uma atuação nessa linha. E outra coisa também, você falando agora, quer dizer, talvez esse formato de ter uma comissão central com pessoas que têm realmente uma atuação em ciência aberta, em reprodutibilidade, enfim, meta-análise de algumas poucas pessoas, e aí você ter representantes locais que não necessariamente fossem dessa área, mas que pudessem fazer um trabalho ali de embaixador, enfim, local. Eu penso em mim, por exemplo, né? Talvez eu não fosse um bom cara para um comitê mais central, porque na minha área, mas talvez eu pudesse fazer um trabalho mais local aqui, que desse capilaridade, né, à iniciativa. É um pouco o modelo que a gente tem pensado ali e tal. E, João, acho que uma outra coisa que a gente pode fazer é juntar organizações que já existem, né? Então, assim, sei lá, você já tem, eventualmente, grupos que discutem isso ali e tal. A Vanessa disse que ela tinha, a gente tem um ensaio clínico rolando, multicêntrico, etc. e tal, que a gente está discutindo isso aqui e tal. Tem muvimentos de ciência aberta no Brasil e tal, e grupos dedicados a isso.
tem gente dedicada a código aberto, enfim, sabe? Acho que tem várias vertentes aí e tal, que acho que enfim, já tem instituições que têm uma certa capilaridade. Acho que uma ideia é servir de guarda-chuva para pessoas que já estejam discutindo isso aí, ou em âmbito mais local, ou em temas mais restritos, né? Sobre a coisa da integridade científica, eu concordo com você, acho que assim, tem instituições que têm, acho que já instituições ou câmaras ou conselhos de integridade científica, boas práticas, etc. e tal. Dito isso, acho que é isso por causa disso, você citou o artigo e tal, é um campo um pouquinho conflagrado, né, assim, ele mistura a coisa de formação e boas práticas, etc., com uma coisa de investigação, de fraude, uma conduta, etc. e tal. Acho que tradicionalmente offices de Research Integrity começaram com essa veia e eventualmente afasta as pessoas mais do que aproxima. Então, assim, acho que talvez dar suporte para essa galera, para ter um lado mais formativo, acho que é legal. Assim, acho que o campo de integridade científica tem tomado esse rumo ali. Então, acho que a Carmen, que está aqui, que trabalha mais diretamente com a coisa, pode talvez dar a impressão dela, assim, mas eu tenho a impressão que a coisa tem migrado para isso. E talvez seja uma coisa que nem todas as instituições estejam aparelhadas para fazer e tal, mas acho que é uma coisa, é uma galera com quem a gente pode dialogar também. Eu falei na nossa outra reunião e, assim, eu sou super fã da iniciativa, satisfeita em estar participando, e eu vejo que o que você está colocando, a gente manter de uma maneira mais perene, discussões e aprendizados nesse sentido caberiam dentro dessa rede de reprodutibilidade. Então, meu total apoio aí à ideia. Tá. Não precisa de apoio, precisa de gente também. Assim, então, apoio. Não, já me coloquei, né, à disposição. Você está super anterior, assim, então. Mas é isso, assim, acho que a gente tem que, de novo, a gente está super aberto a gente que queira participar e colaborar e ser chamada para as conversas e tal. E a gente está super aberto a sugestões de pessoas também, assim, tal. Eu devo estar, enfim, a partir de hoje aí tal, nosso próximo passo aí, já tem pessoas identificadas, mas é chamar uma reunião de mais uma dúzia de pessoas aí tal, em áreas diferentes aqui de fora da iniciativa. Quem quiser participar, acho que a gente pode estender o convite para vocês também. E depois uma terceira com gente mais jovem ali e tal. E acho que assim, com base nessas conversas que a gente quer ter até março, eu acho, tentar propor, fazer uma proposta um pouquinho mais pública assim e tal, para fazer um chamado geral de gente que queira integrar, mas já com uma ideia pensada de estrutura, já com uma ideia pensada de quem poderia ser a comissão organizadora, a gente não quer ir para público também, sem ter nada e depender de aparecer alguém, assim, pode não aparecer ninguém, né? Então, assim, a gente quer pelo menos ter um comitê organizador de 5, 6 pessoas para poder lançar isso aqui como uma coisa que é sustentável, assim, e tal, e aí, enfim, quem mais quisesse... E aí, cara, tem N questões no fundo, depois, sei lá, de governança, de financiamento, etc e tal, mas, assim, primeiro tem que ter uma meia dúzia para começar a pensar nisso, assim, e tal, acho que tentar antecipar como é que a gente se sustenta e como é que a gente elege a comissão organizadora, etc e tal, que são coisas super importantes, mas acho que são coisas, assim, tem que primeiro ter uma meia dúzia que faz o troço aqui, para depois a gente resolve como é que a gente é eleito ou deseleito no próximo mandato, assim, tá? Acho que foi como o pessoal da Inglaterra começou lá e tal, e vai ter que ser assim. E eles estão super bem, né? Tipo assim, eles cresceram muito rápido e ganharam uma super notoriedade e tal, tiveram no Congresso, sabe, no parlamento inglês, mais uma vez lá e tal, discutindo, enfim, ganharam uma grana grande, estão financiando vários pequenos projetos lá dentro, então, assim, acho que tem sido, enfim, acho que é uma coisa que a gente pode se espelhar bastante, assim. E a gente está super em contato com eles, né? Então, assim, a gente pode também contar com o apoio dessas redes. Acho que o fato de ter uma rede internacional é uma razão legal para montar a nossa também, assim, acho que isso permite, enfim, interação com outras pessoas, enfim, quem estiver participando da rede, acho que vai poder está tendo reuniões a cada trimestre nesse momento, assim, né? Mas acho que acaba sendo uma porta de entrada aí para fazer contatos fora também. Mais ideias, ou pessoas aí e tal, ou ideias do que a gente poderia fazer e tal, e você acha que é uma boa ideia, no fim das contas, se alguém se opuser frontalmente aqui, então, acho que tinha esse feito assim. Acho que esse é o momento de falar também, porque a gente tem 5 minutos aqui. Para mim, a dificuldade um pouco maior é a coisa de representatividade, né? Tanto de geográfico de estados quanto de áreas. Aí só a gente biomédica dizer que é a rede brasileira e tal é um pouco mais chato. Então, tentar incorporar a gente de, sei lá, física, química e outras coisas experimentais seria legal. Esse é o desafio, a gente não conhece tanta gente, né? Eu teria, sei lá, uma pessoa da linguística para chamar, uma pessoa da sociologia, uma pessoa da física, uma pessoa da ecologia, mas, assim, são pessoas muito pontuais que eu conheço por acaso, assim, e tal.
Então, assim, se alguém tiver contato com essa galera, assim, e tal, é o que a gente mais precisa, assim, e tal. E, de novo, assim, inevitavelmente a gente vai estar mais focado no que a gente conhece no início e tal, mas a ideia é que a gente consiga, aos pouquinhos, trazer gente que esteja, e aí as pessoas tragam mais gente, assim, por diante. Mas, de novo, assim, eu vou falar com as primeiras pessoas, talvez elas tenham gente para indicar também, assim, talvez a gente consiga crescer um pouquinho nesse sentido antes de começar. Mas aí, realmente... Não sei como foi o UKRN, né? Tipo, se eles são super diversos dentro do grupo deles ou se foca em áreas específicas. É muito parecido. Cara, começou muito biomédico também ali. O Malcolm, o Chris Chambers, o Marcos Munaf, todo mundo é biomédico. Eles conseguiram para o Steering Committee 2 pessoas mais de fora ali, tal, que uma antropóloga e outra, acho que ecologia ou climatologia, uma coisa assim e tal. Mas, assim, a representatividade é muito psicologia, que é onde a discussão está mais avançada fora do país, assim e tal. Eu diria que a maior parte das pessoas ligadas a UKRAN, direto ou indiretamente, são psicologia, neurociência, etc e tal. E tem algumas pessoas da área mais de laboratório, assim, tem o pessoal da metaciência, mas, assim, não é uma coisa super permeável de vários campos, assim. Então, tem algumas, sei lá, eu tive avaliando ali, tal, os candidatos a prêmio, não sei o que e tal deles agora, era, sei lá, 50% psicólogos. Aí tem lá um cara da ciência política, um cara da climatologia, um cara não sei o que, mas esses caras são a galera de fora, né? Então, mas não... Outras redes... Fala. As outras redes da Europa também são pequenas e muito focadas em áreas, né? Eu lembro de ter visto, acho que foi da Itália, de Portugal, que era só psicólogo, só economia. Algumas são muito pequenas, né? Acho que as mais bem montadas nesse momento ali e tal são... se puder indicar, com certeza, Luciana, agradeço. Enfim, antropologia eu não conheço ninguém, com certeza. Acho que a Suíça e a Alemanha estão um pouquinho mais bem montados ali, né? Todas as outras são, sabe, Noruega, Portugal, não sei o quê. Cara, são 3, 4 pessoas que estão discutindo isso aqui e tal, e a gente quer trazer isso aqui para cá e expandir depois ali, né? Mas, assim, acho que mais, enfim, me parece que a Suíça, a Alemanha, talvez a Austrália, enfim, mas a maior parte é muito pequenininha e tal. Mais alguém, gente? Bom, senão acho que é isso. Terminamos super pontualmente às 10h28. E, bom, obrigado pela presença aí. Se todo mundo quiser aparecer na câmera aí, tá um pouquinho para fazer uma foto e ver vocês e dar tchau, etc. Acho que isso talvez fosse um bom hábito, né? Enfim, eu gosto dessas fotos em palestras aí e tal. E é bom ver vocês também, né? Tipo assim, pô, tem uma galera que ajuda. Enfim. Tem um pontinho, agora não tem mais pontinhos pretos, só para preencher minha tela. Aproveitar para fazer foto no tempo. E, gente, obrigado por participar. De novo, se qualquer um de vocês queira falar pessoalmente com a gente, está super aberto a receber. Aliás, é muito legal para a gente receber as pessoas em reunião, assim, e tal. Tem sido uma experiências boas do projeto. Então, assim, se mantenham em contato, tentem agendar as experiências para o primeiro semestre e tal. A gente não tem muito como passar disso. E, enfim, estamos abertos aí e tal. A ideia, as sugestões, a gente queira participar das redes, podem escrever por e-mail e tal, para a gente colocar vocês no loop. E é isso. Muito obrigado aí. E vou parar de gravar aí.